Bem, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um encontro da certificação de auditoria da aposentadoria especial e autos de infração. A pergunta que eu quero fazer para vocês antes da gente começar lá o nosso conteúdo é a respeito do site do CARF, dos acórdãos. Alguém pesquisou, alguém leu, alguém viu algum, foi lá pesquisar, ou já tinha outros? Alguém pode falar alguma coisa dos acórdãos do CARF? Aprendeu alguma coisa? Acho que ajuda, não ajuda? Quem poderia me ajudar aqui e falar alguma coisa? Bom, Rodrigo, eu não, sinceramente não tive tempo, mas no curso lá do LTCAT, eu li todos aqueles que você disponibilizou lá no portal, li tudo aquilo que estava lá. Então, é interessante, aquilo tem muita referência, muitos macetes que a gente vai vendo como é que o sistema funciona. E os dois lados, quer dizer, como você pode ser autuado, arbitrado e como também se defender quando aquilo não procede, né? Então, da última, da sexta para cá, eu não acessei mais. Mas os outros acordos anteriores que você tinha lido causaram impacto positivo, mudaram a sua visão a respeito dessa fiscalização da aposentadoria especial? É muito rico, porque, como acho que a grande maioria, eu sou daqueles que mexi pouco com essa área e mesmo assim era com a Previdência. Que é aquela lá do, eu sou da época do SB 40 lá, né? Então, Previdência negava, está negado. Ninguém vinha olhar nada. Então, eu não tinha ideia de como era que as coisas aconteciam em toda aquela hierarquia, desde da receita lá, o balcão aí, depois subindo para as outras instâncias e depois por outros caminhos que pode acabar a receita também sendo requisitada. Então, para mim, clareou um monte de coisa que eu não sabia. Então, eu acho que é importante. Alguém mais já estudou acordo no CARF? Algum acordo? Rodrigo, eu também já tinha olhado, não vi agora, mas no curso anterior eu já tinha olhado. Realmente é fantástico e ajuda muito você clarear, né? Ampliar entendimento. É muito bom. Entende? Alguém mais um comentário? Não? Pessoal, eu quero reforçar para vocês que aqui, os encontros que a gente tem, eu dou toda a parte teórica. São muitos conceitos, principalmente para quem não é da contabilidade ou do direito, da tributação, porque são conceitos jurídicos, são conceitos tributários, conceitos contábeis. E aí, obviamente, que é difícil gravar tudo, mas os acórdãos fazem toda a diferença. Se habituem a ir lá no site do CARF, fazer pesquisas, separar os melhores. Quem já usa o ChatGPT, o ChatGPT 4, sobe o PDF, pede para fazer um resumo, pede para tirar os pontos principais. Tem muita ferramenta hoje em dia que dá para. Ah, Rodrigo, mas são 200 e tantas páginas. Tem muita ferramenta ali, quer dizer, no mercado aí que está à disposição, que é possível jogar lá no Google ferramentas de inteligência artificial que trabalham com PDF, grátis, gratuitas. Tem muitas. E dá para subir, gera perguntas, faz resumos, destaca os pontos mais importantes, faz questionáriozinho para treinar. É legal porque na hora de discutir com as empresas, seja fazendo uma auditoria, seja no dia a dia, mostrando que tem que mudar algumas práticas, trazer os casos concretos é muito importante, muito mesmo importante. Aí, obviamente, não vai abrir lá um acórdão lá de 200 páginas, de 80 páginas. Então, de repente, tem uma apresentaçãozinha, tem lá os pontos-chave. Olha, mas esse caso aqui é parecido com o seu. Olha, a gente fica aqui procurando na ficha GPI. Deixa eu te mostrar aqui um caso que já em que a base foi essa. Olha,
Tem problema lá, a sua CIPA está reclamando, está registrado, eles usam isso. Eu já te mostrar aqui um caso. É a maneira como você avalia os agentes, o que você registra. Ali você tem, nesse acordo, você tem várias questões que são colocadas, porque a grande dificuldade do profissional de SST e das empresas em geral é entender as regras previdenciárias. Durante muito tempo, a base da prevenção, um bom profissional do SESMIT é aquele que entende tudo de NR. Como eu já mostrei aqui, as NRs são fundamental, é a base da fiscalização. Mas só que as regras previdenciárias não passam só por aí. A gente vai falar aí da aposentadoria especial, mas vai falar do FAP, vai falar de uma série de outras coisas. E é muito complicado mesmo para as empresas lidar com as questões previdenciárias, porque as empresas não dominam, os profissionais não dominam os conceitos previdenciários. O que é causa, o que é concausa? Ah, o cara teve perda auditiva, mas pode ser na rua. Cara, você vai ser arbitrado. Vai ter arbitramento, você está cheio de audiometria. Mas é a coisa mais comum que eu ouço. Aí, se o cara é pedreiro no final de semana, isso demonstra desconhecimento da legislação e das regras previdenciárias. Não estou dizendo nem que elas sejam justas, não é isso. Só que a lei é a lei. Vou fazer o quê? Eu, em 2019, quando eu decidi lançar o primeiro curso de tributação, eu fiz todo o programa e eu decidi não dar nenhuma aula. Olhei quais eram os pontos principais e chamei profissionais que eu conhecia no mercado que eram referência. Tinha, por exemplo, Paulo Rogério, que é autor do FAP, então vamos chamar Paulo Rogério. Tinha o Oswaldo Gregório, que dava aula de FAP, tá, trazer, trazer o Oswaldo Gregório, e tinha mais gente. Uma advogada que tratava dos conceitos básicos previdenciários. Eu sei que eu não dei nenhuma aula. A partir da segunda edição, eu comecei a dar aula, porque eu discordei da maior parte da abordagem desses profissionais. Não é que a minha visão seja melhor, só que eu sei que o discurso que eu tenho, ele vai de encontro, ele vai contra o discurso padrão do mercado. É muito fácil chegar na empresa e dizer assim, olha, é o perito do INSS que erra, é o auditor da Receita que erra. Isso é um absurdo. E não dizer, desculpa, mas o erro é seu porque existe uma legislação, existe aquilo que já está estabelecido, seja pela prática, pela legislação, e você não conhece e você não segue. E você vai ficar esperneando o resto da vida. É muito fácil dizer que o juiz está errado, o perito do INSS está errado, o auditor da Receita Federal está errado, todo mundo está errado, só quem não erra é a empresa. A gente, quando vai começar, a gente percebe. A medicina não evoluiu, a medicina ocupacional não evoluiu. A gente sabe que a grande resistência do empresariado em investir de fato em segurança do trabalhador, para investir em segurança patrimonial, é muito fácil. Vamos botar uma tranca, vamos botar um cadeado, vamos vigiar para ninguém entrar, para ninguém roubar para o funcionário. Mas quando você fala, vamos preservar a saúde do cara, a gente sabe que tem uma série de elementos, mas. E também é muito fácil chegar e dizer: olha como a Receita Federal é injusta. Que absurdo. Ele não é especialista, ele não é um higienista, ele não é um engenheiro. Como é que aplicou esse auto de infração? Olha, ninguém perdeu a audição. Você protegeu o trabalhador, então isso aqui é injusto. Tinha que ter uma perícia. Ou quando chega lá no caso do FAP, por exemplo, a perito também erra. Será que é bem assim a história? Recentemente, eu acho que eu já mencionei isso aqui nesse curso, eu acho muito revelador um pesquisador da Fundacentro, pesquisador mesmo, concursado, ele é servidor da Fundacentro. E ele fez um artigo científico que ele, como eu já expliquei para vocês, Justiça Estadual atrai a competência das questões previdenciárias envolvendo acidente do trabalho. É a exceção que está na Constituição. Questões previdenciárias, Fazenda Pública, sempre Justiça Federal, exceto, está na Constituição, quando for acidente do trabalho. Então, ele foi lá no Tribunal de Justiça de São Paulo, pegou lá, se não me engano, um par de anos, 2 ou 3 anos, e pesquisou todas as ações
de acidente de trabalho, em que trabalhadores, cidadãos, segurados, entraram lá no Tribunal de Justiça dizendo: ei, o INSS ou não quer me conceder o benefício, ou não quer reconhecer que este benefício é acidentário, que faz diferença para o trabalhador. A questão da estabilidade 12 meses depois, a questão de caracterizar uma possível indenização por danos materiais, estéticos ou morais, o recolhimento do FGTS durante o período que ele está afastado, ou seja, faz diferença o período do INSS dizer isso aqui é uma doença comum, isso aqui é uma doença acidentária. Então, ele pegou todas as ações do período estudado, se não me engano, 3 anos, e o foco dele era analisar se haviam CATs. Ele estava tentando ali descobrir qual era a subnotificação de CATs. Eu já olhei aquele mesmo estudo, fui lá ler o artigo dele, eu sempre consulto lá as notícias da Fundacentro. Eu sugiro que todos vocês joguem no Google Notícias Fundacentro, deixe lá. O meu celular já está aberto, uma abazinha do Google. Eu vou lá, atualizo todo santo dia. O que que tem de novo? E aí eu vi essa matéria lá na Fundacentro, tinha um link, fui lá, abri o artigo científico desse pesquisador da Fundacentro. O foco dele era entender, era quantificar, era mostrar a subnotificação. Eu já olhei com outros olhos. Parte, não lembro agora o percentual, parte das ações tinham CAT, parte não tinha. Então ele fala, olha a subnotificação aqui, olha o percentual de subnotificação. Mas espera aí, quando eu paro para olhar aquilo ali, está me dizendo o seguinte, mesmo quando a empresa reconhece, o perito não está querendo reconhecer, mesmo quando a empresa não reconhece. O perito não está querendo reconhecer, os cidadãos estão tendo que entrar na justiça. Os peritos estão errando contra quem? Quando a gente começa a pegar os acordos do CARF, a gente sabe que o prazo decadencial são 5 anos. Você vê o cara cobrando 1 ano. Ah, deu 12 milhões, ah, deu 15 milhões, ah, deu 50 milhões, deu 140 milhões. O cara pegou 2 anos. Eu não consigo ver a corda que o cara pegou, que dia é hoje? Vou pegar exatamente os últimos 60 meses. Nunca tem, nunca tem. Apesar das críticas que são feitas, a verdade é que o perito do INSS está muito temeroso de dizer que é acidentário. A verdade é essa. O trabalhador garantir o seu direito que o Instituto Previdenciário reconheça que é um benefício acidentário, ele tem que recorrer à justiça e aos montes. São muitos processos, são milhares e milhares e milhares e milhares de processos. Quando você vai lá no site da CNJ, Unidade de Estatística da Justiça, você vai ver a parte de aposentadoria especial. São milhares de processos. Então, assim, e quando eu vou ver os casos concretos lá no CARF ou pesquisar processos judiciais, e muitas vezes eu pegaria aquele processo do CARF, sei que ele é mais antigo, então vou com o CNPJ da empresa, jogo e pesquiso se tem alguma ação, né, se a empresa recorreu depois para ter acesso a esse processo e entender o que aconteceu depois. Então, nem que vocês façam isso, mas é uma pesquisa que eu faço. E podem fazer se quiserem, é bem interessante também. Será que a justiça olhou da mesma maneira que o CARF? Em geral, olha. Muito difícil reverter mesmo na justiça, mas é outra história. Então, eu faço esse tipo de pesquisa até para aprender mesmo, para conhecer os casos, para responder com segurança, seja meus alunos, meus clientes. E o que eu percebo muito claramente é que se há um erro, certamente é contra o trabalhador, é contra a empresa, mas a maior parte do erro é contra o Estado. Ou contra o trabalhador, ou contra o Estado, por incrível que pareça. Não é contra as empresas. Muita coisa que era para ser cobrada não é cobrada. A gente está aí com a social aí anos, o sistema todo montado, as empresas forçaram a barra e não colocaram os dados do SST. Já colocaram, delay da Receita, 3 anos. Já estamos em 2024, ainda não entrou nada. A gente sabe, a gente olha os processos, os trabalhadores pedindo aposentadoria especial, vê que é o mesmo tipo de processo, erro no PPP, não reconhece, metodologia errada, sai marcando que tem EPC eficaz, sai marcando TP eficaz, o cara não quer receber o EPI, ou pelo menos não comprova, não tem EPC porcaria nenhuma. São os mesmos erros, são os mesmos problemas. O Estado não está agindo como deveria. Contra a sociedade, contra o erário público.
Se realmente os peritos fossem rigorosos no INSS, era muito mais benefício acidentário. Se os auditores da Receita fossem rigorosos, eram muito mais altos de infração. Olha quantas pessoas tem agora assistindo com você esse encontro aqui que fala de auditoria da aposentadoria especial. Quantos cursos com esse tema você conhece no mercado? O mercado sequer está preocupado. É exceção. Mas como assim? Se eu tenho todos os empregadores brasileiros, assinou a carteira de alguém, vai ter que emitir um PPP. Eu tenho que botar lá no E-Social, né? Os dados do PPP, somente o S5240. Todos. Assinou a carteira, não quero saber se é MEI, se é simples, não quero saber o que isso é. Exceto se for empregado doméstico. Se não for empregado doméstico, tem PPP. Tem dados de aposentadoria especial. Alguém teve que avaliar risco. Então, por que que o mercado não está preocupado como isso vai ser avaliado? Por que que não estão 300 cursos por aí falando de auditoria da aposentadoria especial, auditoria dos dados do CAR, perdão, do E-Social? Por quê? Por que que, por que que nós não temos lives sobre casos reais de auditoria? Estão lá os dados, eu mostrei para vocês. Alguém me pediu, eu falei, mostrei. É só acessar o CARF, está lá o nome da empresa, tudo, a data, o período, muitas vezes tem o valor, qual era o agente, o que que a empresa argumentou, o que que o auditor argumentou. Por que que nós temos tantos cursos de elaboração do LTCAT, todos eles versando sobre análise de risco, higiene ocupacional? Como se bastasse analisar. Por que que os cursos continuam, os profissionais de renome no mercado continuam dizendo, faça o meu curso para você ter segurança para enviar os dados para o E-Social, mas eu vou te ensinar a higiene ocupacional. Mas você não vai ter segurança só com a higiene ocupacional. Você não sabe nem o olhar do cara, o cara não vai chegar para discutir com você a higiene ocupacional, o cara não vai chegar para discutir com você a quantidade de amostras que você tem, o cara não vai chegar para pedir para você mostrar quais são os ciclos da tarefa, justifica para mim. O cara não vai chegar para discutir com você branco de campo, pico, vale, do ruído, não vai. Como é que você achou esse nível de exposição? Vamos refazer a continha, prova para mim que essa conta está correta. Não vai. Então, não é que não adiante, é claro que é importante, é a base da coisa. Mas o que eu continuo com todos esses cursos? Falando, vou ensinar você a fazer o LTCAT, vou ensinar você a enviar dado para o social, você vai ter segurança. Mas eu não vou te falar, mesmo tendo de graça, acessível, qualquer pessoa que tiver acesso à internet, vai lá no site do CARF, pega os casos concretos. Eu espero que vocês não cometam esse erro. Não adianta fazer esse curso aqui. Esse curso aqui é para dar luz, é para indicar caminho, mas eu não vou trilhar o caminho com você. Só estou apontando, ó, dá para estudar, dá para você conhecer os problemas reais, dá para você entender o pensamento dos auditores, dá para você entender o pensamento dos julgadores. Não dá para acreditar que auditor da Receita Federal, quando vai fazer auditoria, pega a ata da CIPA se você não pegar um documento com um julgamento. Pegar o outro, você vai ver a mesma ata da CIPA. Pegar o terceiro, vai ver a mesma ata da CIPA. Porque todo mundo está dizendo que não é isso. Todo mundo está dizendo que é só o LTCAT. Todo mundo está dizendo. Ninguém está falando. Você vai ter segurança nos dados em e-mail social se você olhar primeiro a ata da CIPA da sua empresa ou do seu cliente. E não adianta você dizer lá uma coisa e a ata da CIPA está dizendo outra. Você dizer, não, está tudo controlado. Não adianta você é você fazer a melhor avaliação do mundo, saber tudo dos anéis benzênicos, a estrutura molecular, do blá blá blá, da OSHA, da NIOSH, da. Cita tudo, sabe tudo, discute com muita propriedade, e ata da CIPA te ferra, ficha de EPI te ferra, documento feito PCMSO te ferra, um contraria o outro, PGR contraria o PCMSO contraria o PGR, o PCA, o PPR, PPEOB, os documentos de manutenção. Não adianta, pode falar de anel benzênico quanto você quiser, pode falar de pico, de vale, de nível de exposição, de que descarta, de limiar, pode falar tudo isso.
Só que quando a gente vai ver os casos reais, concretos, há muita mística em torno das questões previdenciárias. Muita mística. Seja no FAP, concessão de benefícios e aposentadoria especial. A discussão é se PGR substitui LTCAT. Você vai lá, abre negócio, cada candidato era civil. Tá falando de LTCAT temporâneo. Mas saber se ele é temporâneo, se ele não é. Pode fazer na data certa, pode fazer 5 anos depois. Os outros dados vão confirmar. Ele não está chegando para pedir só teu LTCAT. Discussões inócuas, discussões que são lenda urbana, que são aplicáveis em um contexto, que é lá no balcão do INSS, na concessão do benefício, LTCAT temporâneo, PGR, outros, o PCMSO, PGR, substituindo o LTCAT, que na hora aqui da auditoria da aposentadoria especial não se aplicam. Não se aplicam. O cara quer ver os exames. Por que tem exames alterados? Por que tantos trabalhadores? Eu estou aqui com o papel do INSS, mostrando a quantidade de trabalhadores da sua empresa, durante o contrato de trabalho, conseguiram benefícios previdenciários por perda auditiva. Não adianta fazer a melhor avaliação da higiene ocupacional se a estrutura do seu LTCAT não bate com a estrutura da folha. Eu não consigo olhar, abrir a sua folha de pagamento, abrir o seu LTCAT, que vai explicar os lançamentos que foram feitos na folha. É especial, não é recolhe, não recolhe. E você cria uma história completamente diferente, com nomes diferentes. Não sei onde é que estão os caras, não consigo entender. Somente empresas complexas, lá com 200 cargos, 500 cargos, trocentos centros de custo. Não consigo olhar a folha e bater. Não, a folha está aqui. Aqui é assim, aqui é assim, aqui é assado, aqui é assado. Não interessa. Ah, você gastou quanto na avaliação da vibração? Ah, vai jogar fora, dinheiro jogado fora. E por que o mercado não está discutindo isso? Eu espero que vocês que estão aqui não caiam nesse erro. Aprendam a buscar nas fontes corretas. E as melhores fontes são sempre com quem já passou pelo assunto. Não adianta. Não é com o Rodrigo. Eu não. Acorda no carro. Você vai gastar aqui mais 1 hora me ouvindo hoje, já gastou outras horas, e você vai sair daqui dando um passinho. Você vai dar um salto de 10 passos. Se você começar a pegar alguns acórdãos que estão lá no portal, nesse curso, eu já coloquei alguns. Eu cito aqui alguns, coloco no grupo, mas está lá à disposição. Está lá à disposição no site do CARF, de graça. Você vai dar um. Se comigo, ouvindo aqui as minhas groselhas, você acha que você evoluiu, você vai evoluir de verdade quando você começar a ler os casos concretos. Então, você entendeu o erro das empresas, as defesas que são inócuas. Você vai ver que os argumentos que eles usam seriam argumentos que você, a princípio, também usaria, vai ver que não vai funcionar. E também vai descobrir quando deu certo. Também vai descobrir algumas estratégias. Opa, aqui o cara deu certo. Pô, aqui o cara se deu bem. Pô, aqui, foi bacana. O que que dá certo? Geralmente tá errado, tá? É goleada. Goleada, 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 justamente porque o mercado tem muito misticismo, muita lenda urbana. Não se conhece a previdência, não se conhece com causa, não se faz a relação de aposentadoria especial com o FAP. Amor de Deus. Ainda que sejam aspectos diferentes da Previdência, o cara com a perda auditiva vai pedir o quê? B94. Jesus amado. O cara que teve uma perda qualquer de capacidade é B94. Isso já não pegou o B91 antes. E esse B94, esse B91, você está dando dentro do seu LTCAT, exposição nocivo. É Previdência Social. São aspectos diferentes. A aposentadoria especial é um adicional do SAT. SAT é seguro contra acidente de trabalho. Trata das incapacidades, a garantia da renda do trabalhador quando fica doente com esses tais agentes nocivos. Lá no anexo 2 do mesmo decreto 3048, você abre lá, vai no anexo 4, mas volta no anexo 2.
tem lá esses mesmos agentes com doenças relacionadas, que têm que ser investigadas no âmbito do PCMSO, porque na hora da auditoria da aposentadoria especial, esses exames são obrigatórios. Eu tenho lá os agentes, na NR7 eu tenho agentes e exames. No anexo 4 eu tenho agentes que sejam aposentado especial. No anexo 2 eu tenho doenças associadas a esses agentes. Olha como o ciclo se fecha. Aí o auditor vai lá pedir, deixa eu ver o teu PCMSO, deixa eu ver os teus exames, quantos são alterados. Aí vai cair naquilo, né, no nosso último encontro. Não, é porque pode ser no ambiente familiar, ele joga bola no campinho de terra, ele é DJ. Mano, você tá aí com os exames do cara, aí o cara tá exposto a sílica, você está aí com uma espirometria toda alterada, vários trabalhadores, não é um. Todos aqui já estão jogando bola no campinho de terra, tudo pedreiro fora daqui, final de semana. E você nem consegue demonstrar isso, pode até ser, mas você demonstrou isso. Mas já está falando, não existe essa coisa de é, LTCAT feito primeiro, é só avaliação, é só medição. Várias conversas. LTCAT não pode ser feito assim. Análise aposentadoria especial é uma análise de tudo que envolve esse agente. O EPC, o EPI, a gestão, treinamento de EPI, exames que são feitos, tudo que envolve esse agente. Se ele emitiu CAT, se não emitiu. Não é simplesmente a medição, ainda que lá no balcão do INSS, para a concessão da aposentadoria especial, a única coisa analisada seja o nível de exposição. Mas isso não tem nada a ver com a empresa. Não são as regras da empresa. Ainda que no balcão do INSS, ele aceite o PPP, um LTCAT, um PGR. O LTCAT pode ser até extemporâneo. Ele não quer saber. Isso não tem nada a ver com a empresa. Nada, 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 nada. E você vai aprender isso. Vai mudar a tua visão sobre saúde ocupacional, sobre prevenção, sobre gestão, sobre o papel do SESP, lendo Acórdão do CARF de Aposentadoria Especial. Eu digo isso. Quando eu comecei a ler, mudou completamente assim. Eu percebi o quanto de mentiras me eram contadas, quantos conceitos errados são contados, quanto profissional de renome no mercado fala um monte de groselha que não se aplica na vida real. Nem nos tribunais estão sendo aplicados, nem nas auditorias da Receita Federal, nem no CARF, nem no CRPS. Parece que se criou um mundinho de um monte de conceitos que saiu desse mundinho dos profissionais de segurança do trabalho, em lugar nenhum mais é aceito. É impressionante. Cismaram que podem fazer LTCAT antes de qualquer outro documento. Cismaram que o LTCAT é foto. Jesus amado. LTCAT, você vai fazer aquele negócio, vai manter aquilo ali um ano, com essas variações todas de safra, de parada. Não bate. Cara, você não segue a NR7. A NR7 é bem clara. Se você tiver exame alterado, tem que reavaliar o risco. Se você reavaliar risco no PGR, como é que você não vai refazer o seu LTCAT? Não vai bater. Se eu está com o exame alterado, você não fez nada, o seu PGR não serve para nada. E está na NR7. Aí você vai lá na NR1, acaba o teu LTCAT. Vai lá no NR7, acaba o teu LTCAT. Você começa a ver essa visão que é mais global, que é um passo atrás. Assim, cara, tá tudo interligado. Não tem esse papo de legislação trabalhista que é diferente da legislação previdenciária. Mentira. É uma escadinha, é uma pirâmide. A trabalhista está embaixo, aí você acrescenta a previdenciária. Elas não estão em conflito, ainda que tenham diferenças. Não estão em conflito. É lá no PCMSO, é lá no NR7, que eu vou encontrar a regra que vai dizer se eu posso fazer o arbitramento ou não. Se eu vou cobrar você alguns milhões de reais ou não. Lá no NR7. Porque a tal espirometria está alterada. Você não emitiu a CAT. Você não reavaliou o risco. Ainda que você tenha dito que estava tudo sob controle aqui no LTCAT. Ainda que a sua medição diga uma coisa diferente. Lá na NR1.
é lá na NR6, lá na NR12, é lá na NR12, na parte de avaliação de risco das máquinas, eu vou encontrar a base. É lá na NR4, na CIPA, que eu vou encontrar. Elas não são consultantes. É a mesma legislação. Não é a mesma legislação, claro, são diferentes. É o mesmo conjunto, é a mesma visão. São camadas. Olha, você, empregador, a princípio não poderia expor ninguém a um possível dano, mas abre-se uma exceção na relação trabalhista que precisamos de pessoas que trabalhem com, bem dizendo, trabalhem com agentes, com vírus, que limpem fossa, trabalhem com ruído, que corram riscos. Então, a princípio, não poderia, pelo ordenamento, pela Constituição, não poderia. Abriu-se essa exceção. Mas, ao abrir essa exceção, você não virou James Bond, você não está autorizado a matar, recolher contribuição previdenciária, não autoriza você a adoecer ninguém. Se adoecer, você é o responsável, sim, inclusive por indenizá-lo. Essa perda auditiva que está na audiometria é passível de dano material. Eu publiquei na semana passada uma coisa interessante, esse negócio de ficar estudando direito é uma tristeza, né? O dano material do acidente de trabalho, a ação trabalhista, ela tem aqueles dois prazos prescricionais: 2 anos após o fim do contrato e, na data propositura da ação, quando você ingressa com a ação, pode se rever até 5 anos para trás. Então, se eu acabei meu contrato agora em 2004, eu tenho até 2026 para entrar com a ação. Passou 2026, eu não posso mais entrar com a ação. Se eu entrar, por exemplo, agora que eu saí em 2024, eu posso ver coisas até 2019. Se eu esperar o último dia de 2026, só vou poder ver a partir de 2021. Então, são esses dois prazos. 2 anos, perde o direito trabalhador deixar passar mais 2 anos depois do fim do contrato, e, na hora que ele entrar, o prazo que prescreveu o direito dele são sempre os últimos 5 anos. 5 anos para trás não conta mais. Tudo bem. Só que no acidente de trabalho, e aí se inclui aqui a aposentadoria especial, os danos causados por esses agentes nocivos são avaliados. A jurisprudência entende que o prazo prescricional começa a contar quando se configura, quando está claro qual é o dano sofrido. Aí ferrou. Por quê? Você imagina, por exemplo, um trabalhador, alguém aqui trabalha em alguma empresa que tem algum trabalhador aposentado, trabalhou, ou conhece alguma empresa que tem lá na folha trabalhador aposentado por invalidez permanente? Vocês sabem que o contrato não é extinto, ele só é suspenso. Validez permanente não sai da folha. Alguém aqui conhece isso? Já viu? Ninguém? Sim, Não, eu não vi isso, não. Conhece, né? Validez permanente, acidentária, claro. Quando for acidentário, não sai da folha, porque o contrato é suspenso. Vocês concordam comigo? Vocês sabem que, ao longo disso, periodicamente há uma perícia? Ele não se aposenta em 2010 e nunca mais vai no INSS. Periodicamente, ele vai numa perícia para confirmar se a incapacidade permanece, se regrediu, se avançou. Vocês sabiam disso? Sim. Então, vamos lá. Eu me aposentei em 2010. Sofri um acidente, caí do alto lá do caminhão, estava carregando o caminhão, caiu e tal. Incapacidade permanente. Quando é que eu defino qual foi meu dano? Se eu vou ter que fazer perícia, se eu faço perícia permanentemente para ver se regrediu ou não, se hoje, 14 anos depois que me aposentei, eu já estiver bom, eu continuo aposentado? não. Opa! Então, agora, hoje eu recebi a alta do INSS, acabou a minha aposentadoria por incapacidade permanente, porque consertou, fez fisioterapia, a cirurgia funcionou, então eu perdi 14 anos. No momento da alta, 14 anos depois, estabeleceu qual é o meu dano. Se eu entrasse 10 anos atrás, eu não saberia qual era o meu dano, não sabia se ia ficar mais
As 4 anos parado, o resto da vida, seria permanente mesmo ou não? Olha a tristeza. Concorda que a doença pode evoluir? Ah, mas comprometeu o pulmão do cara. A doença pode evoluir. Quando é que se configura de fato o dano? Pode ser na concessão do benefício, pode ser na suspensão do benefício, pode ser com uma perícia judicial. Em tese, o acidente de trabalho não, em tese não. Na prática, o acidente de trabalho não tem prazo prescricional. E o acidente de trabalho, exceto quando for por culpa do trabalhador, e se não for atividade de risco, e quando for atividade de risco, mesmo sendo por ato, por culpa, responsabilidade do empregador, mesmo assim cabe a reparação, a indenização. Então, todo esse trabalho que você não provar que foi culpa do trabalhador, as atividades não são de risco, não tem prazo prescricional. Porque mesmo que eu tenha recebido a alta 2 anos atrás, beleza. Mas eu agora vou entrar com processo judicial para quê? Para pedir uma perícia para que esse perito judicial determine o dano exato que eu tive naquele evento que aconteceu não sei quantos anos atrás, daquele problema de saúde, daquelas doenças todas, o anexo 2 estão associadas a esses agentes que vocês estão tratando aqui. Um monte de empresa com um passivo enorme e nem sabe. Até o dia que esse trabalhador vai se aposentar, por exemplo, pega um advogado mais esperto, mais bem instruído, assim, peraí, você além disso, você ainda tem direito a entrar com uma ação contra a empresa. Ah, o juiz é comunista, é absurdo, o trabalhador é pilantra. Cara, isso é legislação. Se a perda auditiva acontecesse em qualquer outra circunstância, você que está dizendo que o juiz é comunista, você acharia justo que quem teve a perda auditiva fosse indenizado por quem causou a perda auditiva. Quando é trabalho, não tem que indenizar? Vai indenizar, igualzinho. O mesmo artigo 927 do Código Civil, que vai embasar a indenização que você tem direito porque alguém bateu no seu carro, porque alguém derrubou o seu muro, o mesmo artigo. Porque alguém derrubou você da bicicleta, o mesmo artigo vai embasar a indenização, a reparação dos casos de acidente de trabalho e doença ocupacional. Quando você está avaliando a gestão desses agentes aqui, você não está só tratando de LTCAT, você está tratando do patrimônio da empresa. Eu não estou nem falando, tratando da vida do trabalhador, da integridade dele, que é realmente o foco do seu trabalho. Evitar que as pessoas fiquem doentes. Eu não estou nem tratando disso. Quando você só faz medições, você não está fazendo prevenção. Quando você acha que a medição é suficiente, é só uma classificaçãozinha, que é qualquer estudante do curso técnico de segurança do trabalho, não, é só você ver o limite aqui, se passar, se ficar menos, é assim, não é? Você acha que é só isso? Quando você não avalia se as pessoas estão adoecendo, quando você não avalia a reclamação das pessoas, quando você não avalia se as pessoas estão de fato sendo protegidas, estão usando os equipamentos, se era possível uma proteção coletiva, você não avalia, quando você olha a aposentadoria especial como uma coisa isolada do resto da prevenção, do resto da segurança do trabalho, distante das NRs, você está lascando o trabalhador e a empresa. Por incrível que pareça. Joga no Google aí, vê aquela empresa, eu esqueci, é a Eternit, joga aí processo contra a Eternit por causa do amianto. Vai ver o tamanho das indenizações e os prazos. Quando o cara saiu? Ah, saiu lá em 1986. Trabalhou 3 anos como vigia na Eternit. Entrou com ação 3 anos atrás. 800 mil. Aí você vai falar com o servo da Eternit. Aqui cumprimos rigorosamente as regras de segurança. Aqui tudo é uma maravilha. Aham. Mas o cara tá com a. Esqueci agora o nome da doença que o amianto causa. O cara tá lá doente. E é o amianto que causa. Ele trabalhou aí. Como é que faz?
porque ficava essas fibras todas de amianto aí pelo ar da empresa. E agora? Ferrou o cara, comprometeu o pulmão do cara, e mais ainda, já não pode nem mais trabalhar com amianto, já está proibido. Já tem lá em Goiás, lá uma cidade, né, que o STF vai julgar, que é por a Câmara, a Assembleia Legislativa do Estado aprovou uma lei autorizando a explorar o amianto para exportar, e aí entraram lá no STF, é claro, para caçar, não resolveram ainda, mas para uso interno não pode mais. Já nem usa mais amianto. Fibrocimento, toda a telha agora, essa eternite é fibrocimento. Amianto não mais, não interessa. Esse passivo não acabou. E não sabemos nem o tamanho que é. Não sabemos. Você não sabe quantas grandes empresas têm de passivo gerado por saúde e segurança do trabalho. Nós sequer sabemos, porque nós não sabemos nem avaliar. Nós não temos a visão holística do que é prevenção, do que é segurança do trabalhador. A gente não sabe nem o que é com causa. E até quando é causa, a gente está com dificuldade. A gente está insistindo que laudo é foto, que Q3, Q5. Você quer lascar o trabalhador usando Q5 e junto à empresa, né? Amigo, você pode usar Q10. O grande problema não é Q3 ou Q5. O grande problema não é você dizer que está economizando agora. Não, usei Q5, aí são menos trabalhadores, fiquei mais, o patrão está mais satisfeitinho comigo. Nossa, parabéns, você está usando Q5. Pô, você realmente economiza para a empresa, hein? Mas são as perdas auditivas. O problema é o mundo real. Não é teoria, não é legislação. O problema é o mundo real. Ficar discutindo se vai usar Q5, LTCAX, eu usaria Q2, usaria Q1. Eu usaria um logaritmo mais alto ainda. Mas quando tem a geometria lá que está alterada, acontece que não tem empresa. Está usando Q5, rindo, feliz. É quando eu digo que o governo erra contra a sociedade. Não é contra as empresas, não. E o que tem de gente por aí com perda auditiva, profissional defendendo, não, por que a legislação trabalhista? Porque a tabela é a da NRO, é NR15, D78. Muito discursinho, e o trabalho não está sendo feito. Evitar que as pessoas percam a audição, investigar, engenheirar, encontrar as proteções reais. O acidente típico causa alarme em todo mundo. A doença ocupacional passa despercebido. Tudo quanto é empresa aí cheio de exame alterado. Quando fala de agente nocivo, a única preocupação é fazer medição para enquadrar em aposentadoria especial com insalubridade. A gente está falando de agente nocivo, coisa que tira a vida das pessoas, tira a sua capacidade produtiva, compromete a qualidade de vida, gera custo para o SUS, gera custo para a sociedade. Por que é só NR35 que é importante? Porque é só NR33. Como assim? O pulmão do cara comprometido, a audição do cara comprometida. Isso não tem problema. Tem problema com calor, não é não, que o anexo tal, porque aí fica difícil, porque no decreto 1048, o teu problema é a doença renal crônica, a tua preocupação é essa, não é nem só anexo X, anexo Y, sei lá, que diz isso, lá diz aquilo. Isso é o menor dos detalhes. É muita discussão em torno, não, se eu uso isso, não porque eu VCN, não porque eu não sei o quê. E as pessoas estão com problemas neurológicos. Isso é que não se discute, qual o percentual de trabalhadores com problemas neurológicos. São expostos à vibração com problemas neurológicos. Expostos ao calor, com problema renal crônico. Isso não se discute. Se discute muito higiene, não sei das quantas, mas parece que assim, o trabalho realmente não está sendo feito, a prevenção não está sendo feita. Não parece nem prevencionista, parece que é um bando de estudantes de direito, discutindo de forma errada, rasa, com conceitos equivocados, legislação o tempo todo. Parece profissional de SST, a assina dele fica discutindo. Se tem que ser NH 01, tem que ser NR15. Se tem que ser o decreto não sei o quê, se tem que ser da Manual da Aposentadoria Especial, se tem que ser o não sei o quê. Se não, se é a CGH ou se é não sei o quê. Gente, e as doenças? E os danos reais causados?
Um laudo técnico das condições ambientais do trabalho, que não trata, não identifica o efeito das condições ambientais do trabalho nesses trabalhadores, que laudo é esse? Está laudando o quê? Laudando o quê? Que prevencionista você é? Você faz um laudo técnico das condições ambientais do trabalho e você nem se preocupa com o efeito das condições ambientais de trabalho do grupo de trabalhadores estudado, mesmo com os dados. São todos ali na empresa. Todos. Afastamentos, atestados, os exames, os ASOS, todos. Todas. Tem os dados aí à vontade. Sem contar os dados externos. DNSS, lá no Smart Lab. Tem como pesquisar. Você não usa nem os dados internos, nem os dados externos. Aí, quando você fala nos casos concretos, quem está do outro lado usa. Por isso que não dá nem para saída. Por isso que eu digo para vocês, ó, venham me ver, ainda teremos mais alguns encontros antes de começar lá a parte prática. Eu sei que eu sou um cara muito bonito, eu sei que eu falo muito bem. A minha mulher diz que eu sou lindo. Minha mãe também dizia, Rodrigo, você é lindo. Eu acho que minha mãe, nem minha mulher são mentirosas, não vão acreditar que eu sou um homem muito bonito. Minha mãe falava para mim desde que eu era pequeno, bonito, né, Rodrigo? Eu acreditei. Minha mulher diz, você é lindo, Rodrigo. Eu acredito nisso. Então, eu sei que vocês vêm me ver aqui porque eu sou muito bonito. Mas não vai avançar de verdade se não estudar os casos reais. Não vai. Não é esse e-book que está a realidade. Esse e-book tem uma base teórica. Eu até acho um bom trabalho que eu fiz, mas não é grande coisa, não. Trabalho de verdade está nos casos concretos. É fazer aquilo que fizemos sexta-feira. Vai lá no carro, joga benzena, prova especial. Lê um, lê dois, lê três acorda. Vibração, benzeno, sei lá, sílica. Vai jogando. Vai jogando. Vai lendo um, vai lendo outro. Tá muito grande. Joga num aplicativo desse aí de IA da vida. Manda resumir aquele PDF. Pontos principais. ChatGPT, resuma para mim. Ou Mônica, tem vários sites aí, tudo de graça. Tem limitações. Ah, pode fazer 3 por dia. Essa, tá fazendo 30 por dia? Vai lá, vai usar. Qualquer um sabe usar a internet, sabe estar aqui no Zoom, sabe usar esse negócio, tudo fácil, tudo em português. Vai resumir, vai estudar, vai abrir a mente, vai entender de verdade o que estamos prevenindo. Não existe prevenção sem previdência. A previdência é o próximo passo, é quando deu errado. Quanto mais aposentadoria especial estiver na sua empresa, mais o seu trabalho falhou. Mas, como engenheiro, você foi incapaz de engenheirar, produzir soluções para reduzir ou eliminar essas exposições. Quanto mais exames alterados, quanto mais afastamentos acidentários, quanto mais posições acima do limite de tolerância, faltou ou engenharia de produção, ou engenharia de projetos, sei lá, alguma engenharia faltou nessa história. Alguma engenharia faltou. Pare de achar que é normal expor as pessoas ao risco. Pare de achar que a produção vai cair, que os empregos vão acabar. A engenharia produz soluções, que não é necessariamente acabar o emprego de ninguém ou diminuir a produtividade. Está faltando engenharia, está faltando profissional que exerça a sua vocação. Não é à toa que o profissional responsável pela aposentadoria especial é um engenheiro, é o criador de soluções, é o homem, é a mulher que tem criatividade, que vê problemas e cria soluções. Como é que faz? Esse vale é muito longo. A engenharia vai fazer a ponte para chegar do outro lado. Essa máquina é muito ruidosa. Aqui tem muita vibração, aqui tem muito calor, aqui tem benzeno, aqui tem sílica, aqui tem chumbo. Como é que a gente melhora isso? Como é que vai engenheirar para isso? Ao longo desses anos que eu estou enchendo o saco de vocês na segurança do trabalho, eu fui em muitas empresas, muitas mesmo. Eu já trabalhava com
com marketing antes, trabalhei algumas coisas antes, e isso fez com que eu sempre visitasse empresas. Mas eu nunca visitei tanta empresa como agora na segurança do trabalho. E fui em muitos SESMITs. O que mais me espanta no SESMIT é que não parece uma sala de engenheiros. A falta de símbolos, sinais, instrumentos da engenharia. É o que mais me espanta. A falta de plantas, a falta de projetos, a falta de, sei lá, parece tudo, menos um lugar ocupado por engenheiros plenos, né? São engenheiros e auxiliares, né? São os técnicos da engenharia, técnico de segurança do trabalho, técnico da engenharia. Inclusive, quando se registra no CREA. O que mais me espanta é esse conformismo com as situações ruins, danosas, que estão sendo danosas e nem vistas são. E ao longo do tempo fui descobrindo que falta conhecer conceitos previdenciários, conhecer conceitos da parte final da prevenção. Tudo que der errado vai para a previdência. Se você não domina a previdência, você ainda não é um profissional pleno na prevenção. Tudo que der errado. Seja numa aposentadoria antecipada, seja no benefício temporário, seja na aposentadoria especial, sempre vai para a previdência. Deu errado a previdência. Caiu a previdência. Ficou doente a previdência. Pulmão a previdência. Tudo a previdência. Só não vai para a previdência se na prevenção dá certo. A análise de risco, você pode começar aqui na identificação dos riscos. Acaba na previdência. Está no balcão do INSS. A partir desse teu primeiro trabalho aqui, o que tem de risco aqui? Se você for em todos os caminhos, vai, você vai fazer todas as etapas do ASO, não sei o quê, do PGR, do isso, do aquilo, da emissão da Caixa. Você pode falar tudo ligado a esse risco. No último estágio, balcão do INSS. Porque ele ficou doente, ou porque ele vai se aposentar antecipadamente, ele morreu. Não adianta. Começa aqui a identificação de riscos e perigos. O caminho todo vai seguindo. Vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo. Uma longa estrada até chegar no INSS. Se qualquer desses pontos aqui der errado, antecipa a ida para o INSS. Se não se entende isso, se você não entende isso, você ainda não entendeu o que você está fazendo na tua profissão. Não existe. Aliás, a Previdência existe por causa da segurança do trabalho. Ela surgiu para garantir a renda dos trabalhadores que ficavam doentes trabalhando. E não tinham renda. Ela recebia por dia, não tinha carteira assinada, não tinha nada. Imagina lá na Revolução Industrial. Imagina quando acabou aqui a abolição da escravatura no Brasil. Você acha que todo mundo tinha 13º, férias? Você acha que o cara, um dia tinha 300 escravos, no dia seguinte estava pagando salário em dia para todo mundo, garantindo, ficou doentinho, coitadinho, fica aqui que eu vou te pagar. Já estou revoltado, sou obrigado a te pagar minha mão de obra, que era minha, eu era dono, fazia o que eu queria, era patrimônio meu, perdi meu patrimônio, só que eu não vou jogar fora minha fazenda de cana-de-açúcar. Agora eu vou ter que pagar alguma coisa. Ele está doente, eu vou pagar ele. Por que surgiu a Previdência? E agora que ele está velho? Ele já não consegue mais carregar aqueles fardos todos de cana-de-açúcar. Consegue cuidar do meu gado, trabalhar na minha fábrica, ou se ferra na minha fábrica. A Previdência Social surgiu por causa da segurança do trabalho. As NRs surgem por causa da Previdência. Você está trabalhando para proteger o caixa da Previdência, para evitar que as pessoas vão para a Previdência. Porque se não houvesse trabalho, elas vão para a Previdência. Elas foram incapazes mais cedo. Ou morrem. O seu trabalho é proteger a Previdência. Tudo é previdenciário na segurança do trabalho. E a maioria das pessoas não sabe disso. Não estuda a Previdência, não sabe como ela surgiu, não sabe a evolução dela no Brasil, não conhece os conceitos, não faz a correlação das várias coisas da Previdência, acha que a NR é uma coisa isolada, trabalha, não, ela está na CLT. E aí, está na CLT, mas é Previdência. Não adianta, tudo é previdenciário. Você está evitando. Mas a NR35 é para o cara cair, vai para a Previdência. Ou deixa a pensão dele para os filhos dele. Ué. É isso. É sobre isso.
O LTCAD serve para evitar que as pessoas, você avalie e veja o que pode ser feito, identifique quem já precisa da proteção da Previdência, opa, caracterizou a prestador especial. E ainda me diga aqui se dá para evitar alguma coisa, para que menos pessoas precisam da proteção da Previdência. E como é que eu evito? Fazendo as NRs, fazendo a prevenção, fazendo a engenharia. Mas se eu não conheço a Previdência, eu não consigo entender que tudo vai girar em torno da Previdência. É difícil. O que eu tenho descoberto é isso que eu falei para vocês. Então, a minha sugestão, tirei o dia de hoje para fazer esse belo discurso para vocês, é o seguinte: vá estudar casos concretos. Pare de ouvir o tradicional. Todo respeito à BHO, profissionais excelentes, muito qualificados, necessários. Mas não acaba ali. Não acaba ali. Pelo amor de Deus, entenda que é mais amplo. Vá aprender a visão de quem é de fora, vá aprender a visão de quem pensa em dinheiro, são auditores da Receita. Vá entender por que eles não discutem a mesma coisa que você. Porque o olhar dele é de causa e principalmente de efeito. Não é a discussão sobre o Q3 ou o Q5. Não é a discussão sobre a molécula não sei o que das quantas. A discussão é caixa da Previdência. Você tem que pagar a Previdência? Você vai dar prejuízo para a Previdência? Tudo é Previdência. A Receita Federal é guardiã da Previdência, tanto para arrecadar quanto para evitar o gasto desnecessário, ou fraudulento, alguma coisa assim. A visão dele é diferente da sua, porque você foi enganado. Por isso temos tantos afastamentos nesse país. Por quê? Porque o empresário se acostumou com a ideia que é só jogar para o INSS. Como se ele não fosse pagar, como se não fosse toda a sociedade a pagar. É assim. Por isso a gente tem uma Previdência que está tão ferrada, também o modelo dela é ruim, mal gerida, e para piorar, tudo a gente joga para o INSS. Joga para o bolso da viúva, joga para o erário público. A gente pode ficar brincando, fazer medição, fazer laudo, quer foto, quer saber de mais nada. Quem paga a conta? Você, você é cidadão. Você que vai ficar velho, vai precisar do INSS. Reza para ter dinheiro. Reza para o governo ter dinheiro. E no ritmo que vai, sabe se vai ter, né? Parece que acidente de trabalho é brincadeira, parece que doença ocupacional é brincadeira. A gente não sabe nem o que é doença ocupacional. Até os conceitos de doença ocupacional. Empregadores não têm problema. Ah, mas ele já tinha depressão. Pode gritar e berrar com ele à vontade, isso não tem a ver com a minha empresa. Ele já tinha depressão, trauma de infância. Ah, trauma de infância, então você pode chegar e tirar seu gatilho. O trabalho dele pode ser o gatilho. Não tem a ver com a empresa. Você não tem que prevenir isso na tua empresa, não. Ah, quer dizer que ele toma um remédio totóxico, então o problema é dele. Ele vai perder a opção, né? O problema é dele. Ah, já tinha problema na coluna, já tinha hérnia, já era cardiopata, já está acima do peso, já é hipertenso. Então, tem nada a ver com você. Suga, suga, suga ele enquanto puder. Quando ele ficar ferrado, joga para ele. É a sociedade que cuide, Estado que cuide. Você se formou, você estudou para você evitar que isso aconteça. Seja por esse cara que é cardiopata, hipertenso, acima do peso, toma remédio, não, né? Seja para proteger a sociedade, porque a gente não vai ter como ficar bancando isso o resto da vida. Cada dia mais brasileiros doentes por causa do trabalho ou com a ajuda do trabalho. E parte disso aqui dentro. Isso é só um pedacinho da história. Aposentadoria especial. A necessidade, a falha dos processos produtivos, chegar ao ponto de ter que antecipar, diminuir a vida produtiva descaradamente, diminuir a vida produtiva do trabalhador. De tão ruim que é o trabalho. Beijos. Até o próximo ponto. Então, Até mais, pessoal. Boa noite.